Você deve se lembrar da Esther, uma menina de 7 aninhos e com muito bom gosto para a leitura. Gênero preferido? Fantasia. Ela leu as Crônicas de Nárnia com o pai, além de vários outros também do gênero. Só em 2020, a menina leu 58 livros. Orgulho para o papai, que foi um grande incentivo para que ela começasse com o hábito da leitura. Quando eu era pequenininha, eu vi meu pai e minha mãe lendo. E aí eu comecei a gostar, fui pegando os livros e comecei a ler. Eu e minha esposa, nós sempre gostamos de ler, né? E aí, desde que ela nasceu, os brinquedinhos que ela foi tendo, sempre tinha um livrinho ali, um mordedorzinho de livro, né? Algo assim, ela foi crescendo, a gente foi dando livros de figuras, de imagens. E a alfabetização dela começou em casa. Nós apresentando as letras, né, o som das letras. Entretanto, diferentemente do que ocorreu com a Esther, este não foi o resultado para muitas outras crianças no período da pandemia. Em relatório recente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou que quase 1 bilhão de crianças em todo o mundo correm o risco de perda da aprendizagem significativa devido a interrupções na frequência escolar durante a pandemia de Covid-19. E em muitos países, o sistema educacional está prestes a entrar em colapso, se outros fatores como mudanças climáticas e conflitos internos forem adicionados além da pandemia. Então, com a pandemia, realmente nós tivemos aí um reforço nesse prejuízo que já estava, né? Então, veio realmente instalar de uma forma maior e mais significativa, onde nós percebemos que os pré-requisitos para a alfabetização, eles ficaram muito prejudicados, né? E isso, quando a gente faz uma diagnose, né, dentro da escola ou até mesmo em consultório, a gente percebe que a criança teria capacidade para estar com o processo de alfabetização melhor, mais positivo, mas que o ambiente, né, reforçou de uma forma negativa, porque realmente os pais, os familiares, eles não tinham formação nem adequação, ambiente ou formação para lidar, né, com o que estava acontecendo, porque realmente foi novo no cenário mundial. O recurso para evitar que o aprendizado escolar fosse completamente paralisado foi o uso de tecnologias, como aparelhos celulares, computadores e o ambiente virtual na aplicação das disciplinas. Mas esse método não pode ser considerado de mesmo patamar que o ensino presencial, principalmente nos primeiros anos de alfabetização. Haviam pré-requisitos que não tinham sido estimulados adequadamente, não tinha sido trabalhado e veio, né, não tinha como através da tela, que é uma forma passiva de receber, né? E criança, principalmente no processo de alfabetização, precisa de memória sinestésica, precisa de movimento, precisa de interação com o outro, para conseguir perceber a ação e reação, né, do que ela está descobrindo, do que ela está aprendendo. E com as telas isso não acontece como aconteceria presencial, mas foi o que tínhamos para o momento, né? E eu acredito que talvez sem elas, talvez a gente não teria chegado nem no nível que nós estamos hoje, mesmo que não o desejado, né? Mas o que aconteceu em alguns casos é que não houve a supervisão, né, de um adulto ou de um responsável no manuseio, né, das telas. E isso, sim, reforça e prejudica. Então, aquelas crianças que tiveram assessoria, que foram monitoradas, que tiveram um suporte de um responsável, de certa forma, foi melhor do que se não tivesse nada. Agora, com as crianças retornando aos espaços escolares, voltando à presencialidade, o jeito é avaliar o nível de aprendizado de cada aluno em particular e trabalhar o ensino a partir deste ponto. Esquerda, direita, esquema corporal, o que eu quero desenvolver? Eu tenho que ter uma proposta. Então, brincar só por brincar, não, né? E em casa, realmente, esse convívio, porque ele aconteceu de uma forma forçada, mas a gente sabe que não ficou organizado e planejado. Nós tivemos várias sugestões, e-books, né, muitas pedagogas falando de como brincar com as crianças na pandemia. Mas não é só na pandemia.
nós precisamos de uma constante brincadeira. A gente não precisa de um tempo grande do brincar. A gente precisa do brincar todos os dias. Isso a gente consegue dentro do carro. A gente consegue fazer alguns jogos à noite, jogos corporais, né? Conversar e entender quem é essa criança que a gente tem dentro de casa, conhecer e entender quem é esse aluno que voltou para nós agora.